Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um Investe que Cresce. Ao meu lado, ele, assessor de investimentos, Vinícius Lindoso. Obrigado, Vinícius, pela sua companhia. Eu que agradeço pelo convite sempre. Vamos falar hoje, nesse cenário diferentão aqui para vocês, sobre a recessão, né? Vamos falar primeiro sobre a recessão. Fala pra gente, Vinícius, esse temor da recessão acontece de tempos em tempos? Está acontecendo no momento que a gente está vivendo, guerra na Ucrânia ainda acontecendo, Rússia, né? Uma série de embargos aí financeiros, econômicos entre países. Como é que está essa movimentação no mercado financeiro atual? Vamos lá. Primeiramente, o que é uma recessão econômica, né? A ideia de recessão econômica é o momento em que você freia drasticamente a economia. Então, é considerado por alguns quando um país ele tem o PIB, uma queda no PIB durante 3 trimestres consecutivos. 3 trimestres. Então, significa que o quê? O país está produzindo menos. É um período onde você tem uma alta taxa de desemprego, onde você possui empresas falindo, e se a gente for puxar uma coisa vai levando a outra, né? Então a ideia de uma recessão econômica é quando ocorre um freio da economia, você não tem atividade econômica, ela freia drasticamente, né? Uma forma mais simples de passar para os nossos ouvintes é essa. Aconteceu agora um caso recentemente, está acontecendo na Argentina, né? Eles estão com uma séria uma recessão bem agressiva, não é? Isso. Ali a Argentina é um caso onde a inflação saiu do controle. E tem diversas causas que podem causar uma recessão econômica, né? A inflação sair do controle, algum problema financeiro, quebra de bancos. A última grande recessão que a gente teve foi a de 2008, devido à crise do subprime, onde teve a crise do mercado imobiliário. Então, bolhas muito grandes, essas crises de mercados podem gerar uma recessão econômica. E ela pode ser mais localizada ou ela pode ser mais de forma global. Como é que a gente identifica? Eu não entendo nada de investimentos, estou em casa, estou lendo lá os periódicos, os jornais, as notícias da economia e da política. Como é que eu posso tomar cuidado? Eu posso preservar o meu patrimônio em relação a uma possível início de uma recessão? Então, assim, vamos lá. Quais são os índices econômicos que eu posso ver de forma bem leiga, né? Assim, quem nos assiste e atenta, opa, o país está começando a entrar numa recessão. O que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, índices muito comuns, né? Você está vendo a produção econômica reduzir. Então, se eu vou no supermercado e eu via tudo lotado, e está começando a reduzir, tem falta de escassez de produtos, é uma recessão econômica. Prateleiras vazias. Isso. A alta taxa de desemprego é um tipo de recessão econômica. Muitas empresas falindo. Poxa, se você tem 3, 4 contatos, perdi minha empresa semana passada, tive que fechar meu negócio, estou devendo o banco, não estou conseguindo dinheiro, são sinais que mostram que a economia está esfriando, né? E assim, são coisas que você consegue reparar, são os momentos difíceis. Mas, por exemplo, a pandemia chegou muito perto de uma recessão econômica. Se diversos negócios fecharam, houve taxa de desemprego. A diferença para a pandemia é que as pessoas conseguiram se virar ali em home office. Fazendo seus deliveries, entregando. Mas ainda assim sofreu bastante. Sim. Então, a recessão econômica realmente é uma coisa muito séria. Então, por exemplo, pegar o caso do subprime, da crise do mercado imobiliário, diversas pessoas foram morar na rua, porque perderam seus imóveis, não tinham mais casas. Terrível. Então, a recessão econômica é uma coisa muito complicada. E se proteger, eu acho que é mais difícil ainda. Porque, assim, se proteger contra algo local é mais fácil. Aquilo que a gente já falou várias vezes, você ter capital fora, você ter dólar. Tá dolarizado. Isso. E assim, a grande ideia, ultimamente o pessoal está falando, recessão nos Estados Unidos. Mesmo tendo uma recessão nos Estados Unidos atualmente, você já tem dólar. Dólar não vai mandar no mundo. Então, mesmo que aconteça uma recessão nos Estados Unidos, que tem se falado muito, mas ainda há algo ainda muito especulativo, não é certo e tudo mais, atualmente a gente não está passando por uma recessão, mas assim, tem esse risco no radar, principalmente nos Estados Unidos, que pode recarretar para os outros países, mas assim, ainda assim é um país muito confiante. Ainda é bom você ter dólar pela moeda, no caso, pela proteção. Então, e os nossos irmãos aqui, Argentina, Venezuela,
Ali com ele Bolívia. Ali já é uma questão mais de inflação. É um problema mais de inflação então, fora do não tem uma controle. ligação direta com a recessão. Ou é o passo para a recessão? É o passo para a recessão. Porque o que acontece? O que a inflação é? A inflação é quando você tem uma fomentação econômica muito grande. A economia ela é uma balança. Você tem que saber gerenciar essa balança. Então, o que acontece? Um modo muito interessante de você entender isso sobre inflação é o seguinte. Você, Keno, que é um pouco mais experiente do que eu, quando você tinha lá seus 13 anos e sua mãe falava assim, filho, vá na padaria comprar 1 litro de leite e um saco de pão. Quanto que ela dava para você comprar? Na verdade, ela dava o dinheiro, tipo R$10. Sim. Compra lá os pães e o leite. E sempre era aquele valor. Mas começou um certo período em que esses R$10 não comprava a mesma quantidade de pães e nem o leite. Mamãe, me dá mais 5, mais 3. Exatamente. Então, uma coisa que eu lembro muito da minha infância, é que eu gosto de citar isso muito, é que na época do colégio, R$2 você comprava um salgado e um refrigerante. Essa é R$2,50. R$2,50. Comprava. Hoje em dia, R$2,50 você não compra o refri. Não, muito difícil. A não ser que seja em copo descartável, numa... Isso, exatamente. Isso é inflação. Porque as pessoas acabam tendo mais dinheiro. Quando a economia é fomentada, você gera mais trabalho, as pessoas conseguem acumular mais riquezas. Então, se eu tenho mais riqueza, eu tenho que ter mais produção também. Então, acaba que o preço das coisas vão se elevando com o tempo. Como é que eu faço para frear a inflação? Eu aumento a taxa de juros. Quando eu aumento a taxa de juros, eu deixo de estimular a economia, eu freio a economia e, como consequentemente, eu freio a inflação. Certo. Então, por que lá na Argentina... Então, a moeda não se desvaloriza. Com uma velocidade menor. Nossa, isso. Certo. Então, por que lá na Argentina o juros está 118? Porque a inflação está estourando lá em cima e eles precisam segurar. Então, assim, plano real. O que você tinha no real? A gente teve o cruzeiro, o cruzado. Então, teve um período ali, se a gente for pegar, teve uma década em que o Brasil trocou de moeda 3 vezes. Mas por quê? A moeda está se desvalorizando muito rápido. Interessante. Então, tem um vídeo um documentário, é fácil de encontrar no YouTube, só colocar Plano Real Documentário e vai ter lá um documentário maravilhoso contando de como aconteceu o Plano Real. E você entende muito sobre como a inflação é impactante, pelo menos no caso do Brasil, que assim, comparando com nossos irmãos aqui do lado, a gente está conseguindo por enquanto fazer bem, mas a balança ali já desceu para um ladinho, voltamos e vira e mexe. O pessoal fica ali olhando pelo penhasco, querendo pular, mas até o momento... Então, para uma avaliação final sobre o nosso papo de recessão, Brasil hoje, nosso país, existe alguma seta apontando para uma recessão? Por enquanto, não. No momento estamos... No momento, não. Estáveis. O que pode acontecer é, assim, a gente ter alguma crise dentro de um setor econômico. Então, assim, começo do ano estava sendo falado, pela metade, estava se falando um pouco sobre uma crise de crédito. Teve o caso da Americanas, né? Sim. Aquela fraude e tudo mais. Bilhões e tudo certo. Bilhões. Aí houve, agora recente, a falência da 123 Milhas. Sim. Aí depois a Max Milhas entrou também com um processo judicial. O grupo, né? O grupo Max Milhas. Então, assim, são situações que você vai vendo e tá começando a se ter uma suposta crise. Não tem crise. Estão Calme. Especulando. É uma especulação de uma possível crise no crédito. Porque fica difícil, você tem medo de fornecer crédito. Americanas eram das empresas mais bem qualificadas. Então a gente chegou numa fraude de 20 bilhões. Então aí o pessoal, poxa, se a Americanas desse jeito, como é que eu vou emprestar dinheiro aqui pro pequeno empresário? Tudo mais. Então tem um pouco essas crises. Mas assim, eu diria que tem muito chão pela frente para algo assim se desvendar. Mas são situações que têm uma pequena chance de acontecer, né, de empresas indo quebrando atrás de empresas por questão de crédito, inadimplência e tudo mais, e se tornar uma bolha. E essa bolha estourar e você ter uma crise no crédito brasileiro. E aí isso pode estar gerando uma recessão brasileira. É claro que tem muita coisa pela frente para acontecer e tudo mais, então não é do dia para a noite. Okay? Eu geralmente gosto de comentar um pouco sobre isso, que às vezes as pessoas se preocupam muito do tipo, nossa, existe a possibilidade de tal coisa acontecer. Quer dizer, existe a possibilidade de você sair na rua e ser atingido por um raio, mas você continua pegando chuva. A vida, gente, e os negócios é um contrato de risco. Nada vai te dar garantia nem certeza absoluta de que vai
daquilo certo que você pensa. Porque tudo dá certo quando de forma bem, se colocando de forma bem estratégica. Exatamente. Né? Só que às vezes esse seu certo não é o certo que deveria acontecer para que no final você tenha esse lucro, esse êxito, seja nas finanças, seja na sua vida. E assim, um ponto interessante, que é até bacana falar, diversos grandes investidores esperam recessões, porque é um momento em que ativos estão baratos. Então, assim, quem começou na bolsa ali finalzinho de 2021, finalzinho de 2020, pegou só alegria. Mas o que aconteceu em 2020? A bolsa caiu 40% por causa do Covid, da pandemia. Quando saiu disso, a bolsa só subiu. Então, diversos investidores passam boa parte do tempo acumulando caixa. Chega uma recessão dessa? Compra, porque está lá embaixo. O negócio sobe de novo. O Warren Buffett fala muito isso, tem diversas entrevistas de investidores que eles vão falar, esperem a próxima crise, que ela vai acontecer. E uma pesquisa boa para quem estiver interessado. Pode pesquisar, de 10 em 10 anos você tem uma crise. Certo. Cada década tem uma crise, seja local, global é um pouquinho mais longo porque também deixa a economia segurar. Mas de 10 em 10 anos tu encontra uma crise aí e você tem algumas oportunidades. Então, como a gente assessora? Faça seu caixa, faça sua reserva, continue comprando ações, acumulando. Siga a sua estratégia. E siga fielmente as suas estratégias. Exatamente. Que vamos falar agora numa outra conversa, numa próxima oportunidade sobre investimentos a longo prazo. Um abraço para todos, obrigado e até a próxima.